Nessa aula, iremos conversar sobre tipos e espécies de casamento. Vamos começar. Existem 6 principais tipos de casamento. O primeiro e mais comum é o casamento religioso com efeitos civis. Temos também o casamento avancular, o casamento por procuração, o casamento em caso de moléstia grave, o casamento nunculpativo e o casamento putativo. O primeiro e mais conhecido é o casamento religioso com efeitos civis. Nesse casamento, ocorre a habilitação em cartório e, após isso, realiza-se a celebração na igreja e, na sequência, a documentação da igreja é levada ao cartório. Ou seja, em vez das partes se casarem perante o Estado, elas se casarão apenas perante a igreja. O Estado apenas reconhece esse casamento. Após a realização da cerimônia, os noivos não receberão a certidão de casamento, mas sim um termo religioso com efeito civil, que precisa ser levado ao cartório num prazo de 90 dias, que começarão a ser contados da data da realização da cerimônia, para registrar o casamento. Caso isso não ocorra, o casamento não fica regularizado no cartório, isto é, os noivos permanecem solteiros, ou seja, prejuízo, vão ter que fazer outro casamento e com certeza a noiva vai querer fazer melhor que o primeiro, né? É importante lembrar que, de acordo com o novo Código Civil, também é possível se casar primeiro no religioso e depois registrar no civil. Vale destacar que a cerimônia não pode ser feita em segredo e sem a presença de testemunhas. Essas são as principais características desse tipo de casamento. Vamos agora ao casamento avancular. É o casamento de tia ou tio com sobrinho ou sobrinha. Essa modalidade de casamento, apesar de esquisita, é permitida no ordenamento jurídico brasileiro, ante a flexibilização da regra do artigo 1521, inciso 4º. Para acontecer, deve ser apresentado documento médico comprovando que não haverá prejuízo para a prole. Após a apresentação deste documento, não haverá impedimento para o casamento avancular acontecer. Para esclarecer, o artigo 1521, inciso 4, fala que não podem casar, no inciso 4, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o 3º grau, inclusive. Assim, de acordo com esse artigo, não pode haver o casamento entre sobrinho e sobrinha com tio ou tia. Porém, esse artigo ele foi flexibilizado pelo artigo 1º e 2º do Decreto-Lei nº 3.200 de 1941. O que fala esse decreto? Vamos lá. O artigo 1º do decreto fala o seguinte: o casamento de colaterais legítimos ou ilegítimos do 3º grau é permitido nos termos do presente decreto-lei. O artigo 2º do decreto-lei fala o seguinte: os colaterais do 3º grau que pretendam casar-se ou seus representantes legais, se forem menores, requererão ao juiz competente para a habilitação que nomeie 2 médicos de reconhecida capacidade, isentos de suspeição, para examiná-los e atestar-lhes a sanidade, afirmando não haver inconveniente, sob o ponto de vista da saúde de qualquer deles e da prole, na realização do matrimônio. Lembrando que colateral de 3º grau são exatamente os tios e sobrinhos. Agora, vamos falar um pouco sobre o 3º tipo de casamento, que é o casamento em caso de moléstia grave, previsto no artigo 1539 do Código Civil. Nesse tipo de casamento, é feita a habilitação para o casamento normalmente, porém, em razão da doença de um dos nubentes, não é possível esperar o dia da celebração. Então, a autoridade celebrante irá no local onde se encontra o impedido. Chegando ao local, a autoridade irá acompanhar o ato e a manifestação de vontade dos nubentes, uma vez que o casamento se aperfeiçoa no momento em que há o encontro de vontades. Ou seja, cada uma das pessoas já habilitadas para o casamento não possua condições de comparecer perante a autoridade em virtude de doença grave, esta autoridade, que deverá comparecer perante o enfermo e, seguindo os requisitos da lei, celebrar o matrimônio. Assim nos diz o artigo 1539 do Código Civil. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. Parágrafo 1º. A falta ou impedimento da autoridade competente para presidir o casamento surpre-se-á por qualquer dos seus substitutos legais, e a do oficial do registro civil por outro ad hoc, nomeado pelo presidente do ato.
Lembrando que ad hoc significa destinada a uma finalidade, ou seja, o oficial de registro civil destinado a realizar aquela finalidade de realizar o casamento. Parágrafo 2º. O termo avulso, lavrado pelo oficial ad hoc, será registrado no respectivo registro dentro de 5 dias, perante 2 testemunhas, ficando arquivado. Gente, então entendido o casamento em caso de moléstia grave, agora vamos ao outro tipo de casamento, que é o nunculpativo, previsto nos artigos 1540 e 1541 do Código Civil. Neste caso, a habilitação é feita posteriormente, ou seja, o casamento nunculpativo é aquele em que um dos nubentes encontra-se na eminência de sua morte e, manifestando verbalmente a vontade de se casar na presença de 6 testemunhas, o casamento é realizado. Após esse momento, as testemunhas serão ouvidas em juízo e, na sequência, o juiz analisa se as normas legais quanto ao impedimento para o casamento foram observadas e determina a lavratura para a confirmação do casamento. É importante destacar neste cenário a diferença entre o casamento nunculpativo para o casamento em caso de moléstia grave. Para tal diferenciação, o professor Pablo Stolze explica que no primeiro caso, ou seja, no casamento nunculpativo, o nubente encontra-se no leito de morte, não tendo havido tempo para habilitar-se, nem solicitar a presença da autoridade celebrante ou seu substituto. Na segunda hipótese, a habilitação foi feita, mas, por conta de doença grave, tornou-se impossível o comparecimento à solenidade matrimonial. Vejamos o que nos diz o artigo 1540 do Código Civil sobre o casamento nunculpativo. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incuba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas, que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Artigo 1541 nos diz: realizado o casamento, devem as testemunhas comparecer perante a autoridade judicial mais próxima, dentro de 10 dias, pedindo que lhes tome por termo a declaração de, inciso 1º, que foram convocadas por parte do enfermo, inciso 2º, que este parecia em perigo de vida, mas em seu perfeito juízo, inciso 3º, que, em sua presença, declararam os contraentes, livre e espontaneamente, receber-se por marido e mulher. Gente, essa foi a nossa primeira aula, onde vimos as características e diferenças entre os casamentos religiosos com efeitos civis, o casamento avancular e os casamentos nunculpativo e em caso de moléstia grave. Na próxima aula, continuaremos os tipos de casamento e falaremos também sobre a habilitação. Aguardo você!